Bom, vamos começar aqui o nosso Quinta Pauta, o Quinta Pauta de hoje, trazendo uma matéria muito importante, que nós vamos falar aqui da guerra do Oriente Médio, a questão de Estados Unidos, de Donald Trump, né, do presidente Trump, e também da guerra no Irã. O Irã que está em guerra aí no Oriente Médio, né, no Estreito de Hormuz, então está trazendo aí uma crise já anunciada para vários países. E nesse momento só passam no Estreito de Hormuz aqueles navios que o Irã deixa, né, que são seus parceiros. O Brasil está no meio, inclusive, diga-se de passagem, né? Brasil, China, a Espanha também está no meio, a Rússia, né? E outros países afinados aí com o Irã, como a Índia também, enfim, entre outros. Então, vamos trazer aqui os nossos convidados para o Quinta Pauta, o nosso querido Paulo Schneider, né, que manja aí de geopolítica, sempre está conosco aqui quando temos esses assuntos. Também o nosso querido doutor Ricardo Gama, né, que é advogado, mas também que é um apreciador do assunto de geopolítica. Então vamos entender o que está acontecendo lá no Oriente Médio, essa guerra que já dura 32 dias, se não me falha a memória, estamos indo para o 33º dia já, né? Depois de incendiar ainda mais o Oriente Médio com sua agressão ao Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a chocar o cenário internacional ao declarar que Washington não vai ajudar a reabrir mais o Estreito de Hormuz e que os países prejudicados pela crise terão que comprar combustível do próprio Estados Unidos, ou então lutar por si mesmos. A informação foi publicada pelo Valor Econômico com base em declarações feitas por Trump nessa terça-feira em sua rede social, a Trust Social. A nova fala do presidente explicita de forma brutal a lógica de intimidação, chantagem e abandono que passou a marcar a conduta da Casa Branca sob seu comando. Depois de contribuir decisivamente para o agravamento da tensão regional, Trump agora se desresponsabiliza pelos efeitos da crise e transfere a conta política, militar e econômica aos demais países, principalmente da Europa, que foram atingidos pelo colapso de uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta, que é o Estreito de Hormuz. Em entrevista ao canal Qatari Al Jazeera, ontem, terça-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Arigaki, afirmou que as forças iranianas não temem a possibilidade de uma operação terrestre enviada pelos Estados Unidos e Israel, com o objetivo de invadir o país. Segundo ele, estamos à espera deles. Não creio que se atrevam a fazer tal coisa, mas se o fizerem, haverá muita força à espera deles, assegurou Aragiti. O chanceler acrescentou que sempre é importante enfatizar que não fomos nós que começamos essa guerra. O Irã está se defendendo. Estamos fazendo isso com muita força e será assim nesse caso, porque é uma questão de sobrevivência. Então tá aí. Tem até algumas informações que chegaram agora há pouco também. Vamos ver aqui. O Trump diz que tropas dos Estados Unidos vão deixar o Irã muito rapidamente. Tem uma notícia que chegou agora há pouco aqui do site do portal G1, né? Em entrevista a Reuters, o presidente americano não informou uma data para deixar o país do Oriente Médio, né? Mas disse que, afirmou inclusive hoje, né, quarta-feira, dia 1º de abril, além de que Trump, 1º de abril, parece que combina, né? Diz que nessa quarta as Forças Armadas devem deixar o Irã muito rapidamente. A declaração foi feita em entrevista telefônica para Reuters, né? Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Isso se não for mais uma cilada, né, Paulinho? Porque nós vimos que quando o Trump foi negociar com o Irã, na mesa de negociação já estava lá, já previsto o cessar-fogo, uma paz entre eles, mas simplesmente, quando saíram da mesa, o Irã foi atacado. Você acha que isso é mais um golpe baixo do Trump ou você acha que agora tem verdade na história, ô Paulinho? Eu acho que isso aí é mais uma falácia do Trump, Santiago, pelo seguinte, se a gente for analisar, ontem a China e o Paquistão, eles fizeram um tratado de paz, né, incluindo aí o Irã e os Estados Unidos. Eu acho que para os Estados Unidos não ficarem por baixo aí dessa negociação que estava rolando entre China e Paquistão,
O Trump largou essa aí, dizendo que os países aliados tinham que cada um cuidar dos seus navios, né? Cada um vai escoltar o seu navio ali pelo Estreito de Hormuz, e eu não quero saber de nada, e é isso aí, não sei o quê. A realidade é o seguinte, o que o governo norte-americano não fala, e algumas a imprensa ocidental também não fala, é que os Estados Unidos está gastando muito dinheiro nessa guerra. Esse que é o grande problema, né? Em 4 semanas de guerra, a Marinha norte-americana lançou 850 mísseis Tomahawk. 850 mísseis Tomahawk, para você ter uma ideia, cada míssil Tomahawk custa 3 milhões e 600 mil dólares, em média, tá? Tem o míssil Tomahawk de 4ª geração e o míssil Tomahawk de 5ª geração. Esses mísseis eles têm um alcance de 1.600 quilômetros, tá? E acertam o alvo com uma margem de erro de 5 metros. É um negócio absurdo. Eles têm mapas por GPS, o míssil de 5ª geração Tomahawk ele faz uma leitura do terreno como se fosse um avião, né? Ele sai dos destroyers norte-americanos com combustível sólido e depois vão voando com motor a jato, tá? A 20, 30 metros do solo, contornando montanhas, contornando rios, essas coisas todas. É um absurdo a tecnologia desse míssil. Só que tem um grande problema, né? Que o Ocidente não fala. Os Estados Unidos conseguem produzir 100 a 110 mísseis Tomahawk por ano. Então, em 4 semanas de guerra, eles gastaram 850 mísseis Tomahawk. E eles conseguem produzir em torno de 100 mísseis Tomahawk por ano. Porque a tecnologia desse míssil é tão específica, que o motor é uma indústria que faz. As leituras de GPS é uma indústria que faz. Então, são vários componentes que compõem esse míssil, mas de uma indústria só no mundo que consegue produzir esse tipo de componente. E fora ontem, né, a gente tinha falado aí na segunda-feira do ataque da base norte-americana que destruiu os KC-135, os aviões de reabastecimento, e destruiu aquele avião Warhawk lá, que é aquele disco imenso que fica voando, né, de detecção de alvos, essas coisas todas. Parece que ontem também a inteligência iraniana conseguiu destruir no Bahrein uma base secreta que tinha mais ou menos 200 militares norte-americanos. Então não foi falado isso na grande imprensa, né? Então você imagina, para estar nessa base são 200 comandantes, não é pessoa de baixo escalão que estão ali, né? Nós estamos falando ali de coronéis, major, se bobear até algum general no meio, né? Então são pessoas altamente especializadas que estavam nessa base no Bahrein, né? Que foi, segundo a imprensa iraniana e segundo a imprensa oriental, né, da Rússia e tanto da China, houve esse ataque nessa base. Então, os Estados Unidos estão perdendo muito dinheiro e até alguns elementos vitais humanos nessa guerra. Lógico, o que o Trump fala não se escreve, né? Você falou bem, pronunciamentos de 1º de abril, pode ser que o Trump esteja falando esse tipo de coisa, aguardando chegar mais tropas para o desembarque naval, que nem eu estava comentando, mas esse desembarque naval tem que ser tomado muito cuidado, né? É o que eu falei na segunda-feira, né? Tanto é que eles tiraram os porta-aviões do alcance dos mísseis balísticos iranianos, colocaram os porta-aviões para fora do alcance. O Gerald Ford é o top dos tops dos porta-aviões nucleares americanos de última geração. Teve um incêndio no banheiro, um incêndio estranho, né? Lavanderia. Como dizem, pegou fogo na caixa d'água. Mas sabe o que acontece, Santiago? Aqui, outra coisa que ninguém fala, já existiu motins dentro da Marinha norte-americana, né? Que ninguém foi abafado esses escândalos de incêndio. E o Gerald Ford, o que acontece com o Gerald Ford? Ele já estava há quase 1 ano em alto mar. Ele não aportava nos Estados Unidos há 1 ano.
Então, a tripulação tinha sido prometida, a tripulação do Gerald Ford, que eles iam passar o Natal, em dezembro, nos Estados Unidos. Então, a tripulação, imagina você dentro de uma caixa de aço, durante um ano em alto mar. E aí o comando seu fala, olha, vocês vão estar nos Estados Unidos em novembro e dezembro. Aí daqui a pouco o comando fala que você vai estar no Pacífico. Aí do Pacífico o comando fala que você vai ter que estar no Oriente Médio. Cara, isso mexe com a cabeça de todo mundo. Abala a cabeça. Então existe até suspeitas, investigações dentro da própria Marinha, que não é divulgado para a imprensa, de sabotagem. Que foi colocado fogo lá intencionalmente. A informação que passaram é que estava com o sistema de esgoto do navio estava entupido e estava retornando tudo pelo vaso sanitário. Então, quer dizer. Isso é verdade. As válvulas do Gerald Ford, do esgoto, elas não foram aguentaram a capacidade da tripulação. Isso é uma verdade. Isso é verdade. Estavam entupidas, até que parece que demoravam horas para liberarem os banheiros do pessoal. Isso é uma verdade. Agora, você imagina isso aí, somado a isso aí, você não poder ir no banheiro. Você está há mais de 12 meses... Aí o cara fica enfesado, né? Fica literalmente enfesado, né? Não poder ir no banheiro com vontade, né? Então, o que acontece? Há uma suspeita de motim. De ter colocado fogo intencionalmente, porque aquela área onde pegou fogo no Gerald Ford é uma área muito complicada, né, que eles falaram. Então, os bombeiros ali demoraram praticamente 16 horas para apagar esse incêndio. E olha que é uma brigada altamente especializada de bombeiro naval, que os caras estão acostumados a apagar incêndio de avião a jato no convés do porta-avião. Então, quer dizer, para demorar 16 horas para apagar um incêndio, eles contêm... E tem fotos, né? Que hoje é tudo muito censurado, né, Paulinho? Mas eu recebi fotos de um buraco, né? Tanto que hoje ele está na Croácia, né? Está ancorado na Croácia. Não foi sacado, não foi. E aí veio o recado também do Irã dizendo, então, isso que chamou a atenção, porque tem um outro porta-aviões que está em alto mar agora, é posicionado lá justamente para abastecer os aviões nessa guerra contra o Irã. E aí foi falado até pelo parlamento do Irã, o parlamentar que nós acabamos de falar, que eu não recordo o nome dele, que, olha, se chegarem mais perto, nós vamos atirar nesse também. Quer dizer, nós vamos atirar nesse também. Então ficou assim, atirar nesse também. Né? O que está lá... não, mas eles não acertaram. É papo furado do Irã. Ali no Gerald Ford não acertaram. O que eu falei na segunda-feira, né? Eles estão mandando o SS Tripoli, que na realidade não é um porta-avião, que os Estados Unidos não consideram um porta-avião. Mas se viesse para o Brasil, ia ser um porta-avião. Né? É um porta-avião, só que é dos Mariner. Né? Eles usam esse porta-avião menorzinho, que custa $1 bilhão, foi o que eu falei na segunda-feira, em comparação, o Gerald Ford custa $14 bilhões. O Gerald Ford custou $14 bilhões para o contribuinte norte-americano. Então, quer dizer, é um porta-avião de última geração, assim como tem no alto mar outros porta-aviões de $12 bilhões. Então, eles mandaram o SS Tripoli, com os Mariner, que também é um porta-avião, só que muito menor, e que estão lá perto. Esse navio é um navio, na realidade, é um porta-avião de desembarque. Né? Ele tem os F-35B, que são aqueles aviões de decolagem vertical, porque a rampa de acesso deles, eles conseguem decolar, mas eles não conseguem pousar no convés em alta velocidade. Então tem que ser um avião de decolagem vertical, que é o F-35B. E tem aqueles aviões de desembarque norte-americano com as asas para cima, as hélices ficam para cima, que leva a tripulação também, os Mariner, que é esse tipo de porta-avião, atende esse tipo de aeronave. Então, quer dizer, é um bem precioso para a Marinha norte-americana, mas não é um bem de $14 bilhões, é o que eu falei para você. Eles, tipo assim, eles estão colocando um bem de $1 bilhão lá, ao alcance dos mísseis iranianos, para ver qual que é. Né? Vamos testar até onde chega a nossa paciência. E dentro desse USS Tripoli aí tem 2.500 Mariner aí especializados em desembarque naval.
esse USS Tripoli estava treinando com os japoneses até pouco tempo atrás. Estavam treinando desembarque com os japoneses nas ilhas lá do Japão. Então foram mandados para o Oriente Médio graças a essa guerra aí que o Trump arrumou para a cabeça deles. Eles também já iam voltar para os Estados Unidos. Doutor Ricardo Gama, a gente está vendo aqui que o Trump anunciou, né, hoje, diz que diz para uma agência que Estados Unidos vão deixar o Irã muito rapidamente. E ele já desceu a lenha na OTAN. E o Marco Rubio também já deixou aqui um depoimento dizendo que a OTAN tem que ser reavaliada, né? Porque a OTAN, quando eles pediram, não entrou na guerra. E veio esse recado que nós trouxemos aqui no texto também, do próprio Trump, dizendo que os países que abram, então, o Estreito de Hormuz para que passe o petróleo, né? Porque está incomodando. A gente vê que todo o anúncio do Trump é um anúncio irritado, né? Não é um anúncio normal, não é um anúncio, estamos bem na guerra. Ele já está mandando recado para os países da Europa, porque a Inglaterra foi chamada para participar, mandaram 2 mísseis, né, de presente, e falaram que iam mandar um porta-aviões que até agora não chegou, né, e não vai chegar, já foi anunciado que eles estão fora. Os outros países que são ligados à OTAN, mais de 30 países, todos eles falaram que não vão entrar na guerra. A França foi a única que tentou ajudar. Não, vamos mandar um porta-aviões. Mandaram lá alguns barcos, foram bombardeados, chega essa informação, e voltaram para casa. Falou, opa, isso aqui não é para nós, não dá. É mais para você, Trump, você é nosso líder. Né? Agora, o grande líder, que é o Trump, querendo que algum país entre na frente, quer dizer, é boi de piranha. Notoriamente, a gente está vendo que é para ser massacrado. Agora falou que ia mandar lá a equipe, já tem 5 mil homens lá nas redondezas, mas agora já está falando que vai tirar. E tem esse prazo, que vence no domingo, ou segunda-feira, possivelmente, o Trump faria alguma invasão lá no Irã, se a guerra não chegasse ao seu final. E o Irã está lá batendo o pé. Que venha, estamos esperando. Essa guerra para a gente aqui é pela nossa sobrevivência, então não vai ter moleza. Não vai ter conversa fiada. E não estão querendo conversar com os Estados Unidos, estão querendo mandar bomba. Tel Aviv, Haifa e Jerusalém estão praticamente acabadas. As 3 maiores cidades de Israel. Depois dessas, eu acho que não tem mais nenhuma também. Só cidades bem menores, né? Então, quer dizer, tanto que a maior população de Israel, 50% e quase 60% da população toda está em Tel Aviv, né? E o Trump falou para todo mundo se virar, se virem aí para sair do país. O pessoal está batendo lá na porta do Egito, lá na fronteira, né? Tem fila de pessoas lá querendo sair de Israel, o Egito não está abrindo a porta. Quer dizer, então está uma confusão tremenda. Tudo isso poderia ser evitado numa conversa, imagino eu, que teve, até conversamos sobre isso, né, Paulinho, no começo, que o Trump esperou o Irã sair para atirar no Irã, sendo que já estava praticamente resolvido aí que não ia ter guerra. Como é que você avalia essa questão dos Estados Unidos hoje, que é a grande potência, vamos dizer assim, mundial, bélica, né? Inclusive, o Trump deixou até um recado aqui para a OTAN, dizendo que a OTAN é um tigre de papel. E a OTAN já revidou dizendo, tá bom, tigre sem dente. Então, quer dizer, fica nessas conversinhas. Como é que você avalia isso, o doutor Ricardo? Não esperavam? Estavam muito acima, vamos dizer assim, uma soberba, muito acima, não esperavam que o Irã, que está lá 47 anos, quase 50 anos, sancionado, não podendo fazer nada, não esperavam que o Irã tivesse essa tecnologia toda? Santiago, eu creio que o Irã se preparou bastante, armazenou bastante material bélico para poder combater uma futura invasão. Ele já sabia que a qualquer momento os Estados Unidos poderia se unir com Israel para tentar derrubar o regime. Então eles foram até, vamos dizer assim, previdentes em colocar toda essa parte de armamento bem acondicionado para um futuro que, no caso, está se revelando nessa guerra agora. Trump fez uma má avaliação do poder de resistência e resiliência do povo do Irã. O povo do Irã é um povo aguerrido, ainda mais o regime, que tem uma teocracia, também está bem formado, bem formulado em situações de dar a vida pela pátria, de colocar
como escudo humano para poder se defender as riquezas como o petróleo e como a vida do regime. No caso específico aí do Irã, a gente vê que houve um erro de avaliação. Donald Trump ele achou que iria chegar, jogar as bombas e resolver como resolver em outros países do mundo, e seria uma coisa muito fácil, seria um desfile. Então foi a coisa da colocação da arrogância. E essa arrogância acabou impactando numa vitória do Irã no campo econômico, porque a guerra não se joga apenas na parte bélica, mas também no campo econômico. Com o fechamento do Estreito de Hormuz, começou o quê? Inflacionar os barris de petróleo. Especula-se que isso foi feito de caso pensado para empresas americanas lucrarem cada vez mais, empresas europeias, para poder aumentar a cotação do barril de petróleo. Só que a gente não sabe se isso foi um efeito colateral positivo, no caso, para esse pessoal que tem as empresas, que são acionistas, ou se foi apenas algo, vamos dizer assim, que aconteceu e que acabou sendo um lucro por parte das empresas americanas. Mas eu entendo que não existiu a capacidade dos Estados Unidos de intervir efetivamente no Estreito de Hormuz. É muito mais complexo do que eles imaginavam. Pode ser que os Estados Unidos faça uma retirada estratégica de toda essa situação de guerra e colocando uma nota dizendo que foi de comum acordo para salvar as vidas, que já se conseguiu chegar num bom termo, ou pode também, de repente, que eu acho que não é isso que Donald Trump quer, de colocar tropas em terra, porque para se conquistar, para se derrubar regime, não se derruba com bomba, você tem que entrar em terra, fazer incursão e tirar o pessoal ali na base do combate homem a homem. Então é uma coisa para se avaliar, para ver os detalhes, mas como bem colocou o Paulo Schneider, que é o meu futuro ministro da Defesa, ministro da Guerra, isso está bem estruturado e a gente vai ver os próximos capítulos mediante a estratégia dos Estados Unidos. Mas o Irã está surpreendendo com a sua resiliência. Ô Paulinho, agora uma coisa que a gente tem que avaliar, o Trump, claro, o que o Ricardo falou, o doutor Ricardo falou, é muito pertinente, né? Porque eu acho que esses empresários todos, inclusive o Trump, estão preparados para ganhar dinheiro em qualquer detalhezinho que não dê certo no mundo, né? Eles sempre vão ter onde pôr o dinheiro para ganhar o dinheiro com a desgraça dos outros, vamos dizer assim. O Trump deve estar ganhando muito dinheiro, tanto que os Estados Unidos está querendo abrir uma investigação em cima dele, porque estão desconfiados que ele esteja ganhando muito dinheiro com essa guerra. Porque tem informação privilegiada, porque ele que vai falar o que ele vai fazer. Essa que é a grande verdade. Agora, o Paulo Schneider, eu gostaria de saber de você, qual é a questão que pode acontecer daqui para frente? Porque a gente vê que o Trump está querendo sair da guerra. Ele está querendo, de qualquer jeito, sair fora dessa encrenca que ele mesmo arrumou, que não está conseguindo, porque o Irã não está dando trégua, essa que é a verdade. Qual a forma que você acha que ele vai encontrar? Porque ele vai querer sair gritando vitória, como ele fez no Vietnã, como ele fez no Afeganistão, como os Estados Unidos fazem em todas as guerras, mesmo que perca, né? Sai, não, ganhamos, como foi no Iraque, inclusive. Não, nós ganhamos e agora acabou, eles estão com a gente, estão na nossa agora, eles vão obedecer a gente, tipo isso, não dá muita satisfação. Isso aí é algo que pode acontecer. Mas o Irã falou que não vai deixar isso acontecer, porque se eles virar as costas do nada, vai continuar bombardeando e Israel vai estar sem o parceiro, que na verdade Israel é um grande poderio no Oriente Médio, porque nada mais é do que uma grande base avançada dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos põe lá todo o seu poder bélico, né? Agora, sem as suas bases pelo Oriente Médio, sem a força dos Estados Unidos, o Trump querendo sair da guerra de qualquer jeito, o que você acha que isso pode ocasionar daqui para frente? Como é que o Trump vai conseguir largar essa encrenca? Thiago, é difícil até de responder, cara, porque se você for ver bem, né, quem está ganhando hoje em dia, qual é a nação que está ganhando hoje, ganhando mesmo com essa guerra, é a Rússia. A Rússia está ganhando pra caramba com essa guerra. Está dando risada pro Trump. Entendeu? Porque a Rússia é autossuficiente de petróleo, autossuficiente de gás, autossuficiente... A Rússia e o Irã, né? Porque o Irã, ele tirou as sanções. O Irã está pagando com os bombardeios, né? Mas o Trump tirou a sanção do Irã para poder importar... Bem, o Irã ainda está sendo penalizado com o ataque, né? O Irã ainda está sendo penalizado com o ataque. Agora, o grande ganhador dessa guerra toda está sendo a Rússia. A Rússia não está dando nenhum tiro para eles lá, não está acontecendo nada, o Putin está lá de boa,
e o barril do petróleo está a $120 aí. Né? O pessoal fala que está $100, mas é uma mentira, né? Você não consegue importar nesse valor. Tanto é que os petroleiros brasileiros que foram comprados, óleo diesel, essas coisas, chegaram próximo dos portos brasileiros e desviaram para outros países que pagavam bem mais o preço do barril. Então é uma mentira, uma falácia que é dita sobre esse valor. Então quem está ganhando muito dinheiro, quem está se dando bem, entre aspas, aí é a Rússia, né? A Rússia está na boa. Agora, o Trump ele tem que ter uma saída honrosa, porque o Trump, a pior coisa que tem nas pessoas é o ego. E o ego do Trump a gente sabe que é monstruoso. Sim, claro, né? O Trump é um zeppelin gigante de ego, né? Prestes a explodir. Então, com certeza, Santiago, ao meu ver, né, se a gente for analisar os meios materiais, as coisas todas que estão sendo empregadas, ao meu ver, o Trump vai invadir. É assim, a invasão vai começar primeiro aérea, ele não vai expor o SS Trípoli, ele não vai ter no New York Times, ou na CNN, ou na Fox, um porta-avião de $1 bilhão pegando fogo porque foi atingido por um míssil iraniano, ele não vai fazer essa cagada. Ele vai invadir primeiro por terra, por ar, né? Ele vai mandar os paraquedistas da Airborne se jogarem lá em cima do Estreito de Hormuz para detectar onde tem os pontos de mísseis, de lançamento de mísseis, essas coisas todas. Vai ser uma guerra sangrenta, porque o campo ali está minado, já tem informações que tem campos minados naquela região. Vai ser uma guerra sangrenta, vai voltar americano dentro do saco plástico, dentro do caixão. Vamos ver, que nem eu falei na segunda-feira, como é que a imprensa, como é que o cidadão norte-americano vai reagir, né? Chegando aí 50, 100 corpos dentro de um avião com a bandeira americana enrolada. É isso que é a minha grande questão, né? Não é nem o problema do dinheiro, viu, Santiago? Eu acho que o dinheiro, os Estados Unidos, a gente fala que nem a gente fala, eles enrolam a dívida deles, vendem títulos, mas vão tocar. O problema é a chegada desses homens mortos aí nessa guerra, que vai chegar. Isso aí não tenha nem dúvida que vai chegar, né? Porque ali vai ser um combate homem a homem, vai ser um combate complicado, porque o Irã já teve bastante tempo para fortificar as posições. Eles sabem por onde os americanos vão tentar entrar. Tanto é que os americanos já sabem que tem que ser pelo ar, né? Existe aí dizendo que vão lançar mais ou menos de 3.500 a 5.000 paraquedistas lá naquela região. Então é um negócio assim absurdo que vai acontecer. E estando controlada a região lá de entrada e saída do Golfo Pérsico, a entrada e saída do Estreito de Hormuz, quer dizer, o segundo passo é dominar a ilha de Karg, aí sim, com o SS Trípoli passando, com a ajuda dos aerobarcos, com a ajuda dos tanques de guerra, com a ajuda que está tudo dentro desse USS Trípoli, e estabelecer lá um domínio ali, que, na realidade... Fazer ali, Paulinho, é complicado, não tem como. Mas cara, o domínio ali... Vai ser carnificina se fizerem uma base americana. Mas vai ser, o Trump não tem jeito. Ele chegou num ponto dessa invasão que ou ele invade por terra, ou ele sai como perdedor. Essa é a pergunta que eu quero fazer agora, porque eu não estou vendo que ele consiga ganhar assim, pelo contrário, ele vai derreter. O que eu estou pressentindo, porque até ontem mandaram até vídeos, é que eu não consigo colocar aqui, porque como está sendo censurado, se a gente colocar, o nosso canal cai. Essa que é a grande verdade, porque eu estou cheio de vídeos aqui do Irã, aquela coisa toda, enfim, mas não posso, né? Não posso, porque senão o canal cai. Mas tinha aquele avião, que é o avião que solta a bomba atômica, né? Acho que é o B2, não sei qual é o nome dele, sobrevoando ali, fazendo B-52, né? Para fazer ali justamente o levantamento da área, né? Segundo o próprio Estados Unidos disse. Não sei se é uma ameaça, né? Porque, claro, você está voando por cima do país, reconhecendo o território, um avião que solta bomba atômica, então, obviamente, possivelmente, pode ser isso.
Por outro lado, a gente não vê os Estados Unidos conseguindo abalar o Irã de outra forma. Agora, tanto que na Casa Branca foi perguntado lá para a porta-voz, mas calma aí, essa guerra, até que proporção vai? Ela falou ontem, olha, até a proporção que tiver que ir, porque o Irã é o nosso, nós temos uma dívida de honra com o Irã. Os Estados Unidos têm uma dívida de honra com o Irã. Isso foi dito pela porta-voz americana, a loirona lá, esqueci o nome dela também. Então, quer dizer, ao mesmo tempo você vê que o negócio não está indo para trás, o Trump desistiu, não, pelo contrário. Eu estou vendo que o Trump já sabe que não dá para invadir por terra, realmente vai mandar voltar esses soldados, aí vai dar uma aparência de que ele está recuando, e quando menos esperar vai soltar uma bomba atômica no Irã. É o que eu vejo. Agora, caso isso aconteça, Paulinho, o que pode acontecer com os Estados Unidos? Porque o mundo vai retalhar. A própria Coreia do Norte, lá o Kim Jong-un, foi o primeiro que falou, olha, se os Estados Unidos se atrever a soltar uma bomba atômica no Irã, a Coreia do Norte está na guerra. E aí o negócio, uma proporção bem maior, né? Meu medo é esse, porque o Trump já provou que, é um descabeçado, cara. Né? Mas eu não acredito. Eu não acredito nessa teoria. Mesmo que seja uma bomba nuclear, que eles chamam bomba nuclear técnica, ou coisa parecida, que destrua determinada área, seja uma bomba nuclear de baixa intensidade. Eu não acredito que vá ser usada, porque é o seguinte, ali nós temos muitos países em volta que são amigos dos Estados Unidos. Então, você imagina uma poeira de radiação invadindo os países que são aliados dos americanos, né? Os caras vão querer a cabeça dos Estados Unidos, literalmente. Aí os países árabes todos vão se unir contra os Estados Unidos. Então, é um risco que os Estados Unidos não vai correr. Eu acredito que esse avião esteja lá justamente para detectar radiação. Tipo assim, se os Estados Unidos realmente invadiram, acertaram os lugares de enriquecimento de urânio iraniano, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu acho que talvez esse avião esteja sobrevoando lá para detectar radiação. Aí eu acredito. Esse avião, ele teve voando também, teve um avião norte-americano que não foi falado, entendeu? A Força Aérea Brasileira falou, a gente sabe porque a gente tem conhecimento de alguns oficiais das Forças Aéreas Brasileiras, mas teve avião norte-americano voando sobre o Brasil. Como o Brasil está desenvolvendo um reator nuclear para colocar no submarino nuclear, porque ninguém está dando ajuda para o Brasil, os Estados Unidos não estão ajudando o Brasil, a França tirou o corpo, a Rússia falou que ajudava, mas não ajudava. Então, o Brasil está desenvolvendo o seu próprio reator nuclear para colocar no seu submarino. Teve avião norte-americano sobrevoando o espaço aéreo brasileiro para detectar radiação. Os americanos estavam cabreiro com a possibilidade do Brasil estar fazendo também armas nucleares, entendeu? Enriquecendo, por exemplo, urânio a um certo teor para ter armas nucleares e não ser só para abastecer o reator brasileiro. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que esse avião está voando lá por cima é para detectar radiação de algum bombardeio que deve ter acontecido subterrâneo, nessas centrífugas aí de enriquecimento de urânio do Irã, para saber se está vazando ou coisa parecida, mas que vai haver um ataque nuclear, mesmo que seja um ataque nuclear cirúrgico, essas coisas, eu descarto essa possibilidade, porque o que vai acontecer ali vai ser, aí sim, a união dos países árabes contra os Estados Unidos. Imagina só a dor de cabeça que os Estados Unidos e Israel vão arrumar com um negócio desse. Entendeu? Aí eles estão ferrados. Aí na Arábia Saudita, Kuwait, o próprio Paquistão, que faz fronteira com o Irã, o Paquistão faz fronteira com o Irã. Imagina uma nuvem radioativa para o Paquistão. O Paquistão tem arma nuclear também, tem míssil. Vai jogar o míssil nos Estados Unidos. Pô. Ia matar minha população aqui de radioatividade. Então, quer dizer, é um risco muito grande que eu acredito que o Trump, o mais louco que ele seja, ele não vai cair nisso aí. Tomara, Paulinho. Vamos usar aí a sua expertise no assunto
e rezar também, né, o doutor Ricardo, porque o que a gente não precisa no mundo atualmente é isso. O doutor Ricardo Gama, deixar o seu último comentário, fica à vontade aí, e também sua finalização. Não pode ser mentira, né, Santiago? Tem que ser verdade, né? Exatamente, 1º de abril hoje, né? Isso. Então, só agradecer, gratidão a vocês todos que nos assistem, ao nosso amigo Paulo Schneider, ao querido amigo Luciano Batista, que acabou tendo que se retirar para compromissos, a você que nos dá essa oportunidade de falar, e que a verdade sempre prepondere, que seja só um dia no ano que ocorra a mentira, e nos demais seja só de verdade e coisas boas para o Brasil. E que a gente consiga manter esse programa sempre ativo para poder ajudar as pessoas, que é o principal. Deus abençoe a gente sempre. Bacana. Paulo Schneider, seu último comentário, considerações finais, fica à vontade aí. Que eu volto a falar sempre, né? Quando eu falo de guerra, essas coisas todas, tomara que eu esteja errado. Né? Eu sempre... mas você tem acertado, viu? Você tem acertado. Infelizmente... Você falou segunda-feira, você acertou as duas coisas que você falou, né? Infelizmente, eu tenho acertado em todas, né? Infelizmente. Fiquei feliz por saber que não vamos ter guerra nuclear. Isso eu já ganhei o dia. E espero que não seja o 1º de abril, hein, Paulinho? Não vai ser. Infelizmente, tomara que eu esteja errado, mas pelo que está se desenhando aí, né, que a gente tem falado, o Trump vai ter que invadir mesmo, porque senão ele vai ter que dar o braço a torcer para os iranianos que vão... Essa é uma guerra assimétrica, na realidade, né, Santiago? Você vê um míssil Tomahawk de 3 milhões e 600 mil dólares, que demora meses para ser fabricado, e você vê um drone Shahed, que custa 12 mil dólares, atingindo os navios e fazendo aquele estrago todo lá no Estreito de Hormuz. Então é uma guerra assimétrica. Você vê lanchas que são feitas de fibra, e fibra normal, que a gente faz os bug aí, com .50 lá, e a guarda iraniana indo atacar os navios, e você vê destroyer norte-americano com lançadores de Tomahawk, com 36 tubos de lançador de Tomahawk, que um destroyer desse custa 1 bilhão, 2 bilhões de dólares. Então é uma guerra totalmente assimétrica, né? Não tem o que falar. O Irã está defendendo um pequeno espaço de água ali, de terra, que é muito mais fácil do Irã defender. E com o recurso que ele tem. Eles são muito inteligentes, eles estão, que nem o Ricardo falou mesmo, eles estão preparados para essa guerra há anos. Essa guerra, eles já estão se preparando há anos. Os estoques de mísseis subterrâneos já estão lá guardados há anos. Essa possibilidade de invasão de carga, já na guerra do Irã-Iraque, já teve essa possibilidade. Ele já sabe que os Estados Unidos talvez ataquem lá. Então, eles também já estão fortificados há anos. E agora tem os aliados também, né? O Iraque, os Houthis e o Hamas. E também alguns países ali, né? Que formam essa aliança aí. Então, quer dizer... É complicado. Complicado, né, Paulinho? Bom, beleza. Então, Paulinho, um grande abraço para você. Ricardo, grande abraço à nossa audiência. Muito obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã com mais um Quinta Pauta dentro do Cidades em Debate. Grande abraço, estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.